Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus habite o vosso coração. O tema que eu quero abordar hoje, rapidamente com vocês aqui, de uma forma sintética, eu já tomei a liberdade de falar desse tema em algumas lives, mas eu vou fazer um vídeo menor para que fique mais fácil para vocês que me assistem e que gostam dos meus conteúdos. Falso profeta, de que estamos falando? Quem de fato é esse indivíduo? Quais são as suas características, os seus atributos, como ele age, como eu posso identificá-lo, né? E existem alguns métodos de identificação que infelizmente têm colocado pessoas a serem expostas a pessoas de mau caráter. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês, biblicamente falando, que ele não necessariamente é aquilo que você espera. Como é que você conhece ele? E eu quero trazer aqui, em Mateus 7, no versículo 15, diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Então o que primeiramente Cristo está avisando aqui? Não é fácil identificá-los. À primeira vista são ovelhas, certo? E ele está falando aqui, é lógico que é de uma metáfora. As pessoas não são ovelhas, as pessoas não são lobos, são pessoas humanas. Então, olhando, você vai ver pessoas. As ações deles vai se parecer com ovelhas do rebanho de Cristo, ok? Então você tem que olhar diretamente para as ações e aí você vai encontrar ainda ações que se parecem com ovelhas. Porém, são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Queridos, não está dizendo que ele vai ser reconhecido pelo dom que ele porta, pela assertividade das suas profecias, visões, revelações, sinais e maravilhas. Então isso precisa ficar muito claro. E a Bíblia vai chamar lá em 5 de Gálatas o que é fruto do Espírito, que é mansidão, temperança, domínio próprio, paciência, essas coisas. Amorosidade. E lá também tem os frutos da carne. Então, fruto que você vai reconhecer se é homem de Deus ou não, se é falso profeta ou não, é pelo fruto, ok? Pelo fruto e não pelo dom. Então, o que fica claro aqui, antes que você procure o dom, é que não é isso que valida o profeta. Por que não? Vem comigo e eu vou trazer mais um tema aqui. Está em Marcos capítulo 13, no versículo 22 e 23. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente, disse Cristo aqui no Evangelho de Marcos. Bom, queridos, então esses falsos profetas, eles realizarão sinais e maravilhas. Não é os que não realizam, é os que realizam, certo? É aí que está o grande problema. Bom, nós não podemos desprezar as profecias, é bíblico, tá? É bíblico, o dom da profecia existe e ele se manifesta de algumas formas. Existe a profecia bíblica que se trata dos eventos, e tanto dos eventos que já se realizaram como dos que hão de realizar escatologicamente falando. Existe a profecia no âmbito de instruir, né? O âmbito de ser instrutivo aquilo que é profetizado, e existe também a promessa, ou pelo menos a presciência de forma verbalizada daquilo que vai acontecer, e às vezes são coisas relacionadas à vida humana. Deus sabe tudo o que vai, ele é presciente sobre tudo, então ele pode sim falar na boca de um homem, de uma mulher, sobre algo que vai acontecer no futuro. O problema disso tudo é a banalização, a perversão de transformaram isso num balcão de mercado. Então as igrejas, principalmente as pentecostais e as neopentecostais, têm esse viés profético de anunciar bênçãos. O tempo todo o púlpito fica lançando sobre a igreja o manto da benção. E a igreja vai ao delírio, porque é isso que ela quer. A vida do cristão foi construída uma ideia de que é muito difícil, que é muito sofrido, e aí o cristão está debaixo de guerra, vai para a igreja e as profecias é um prato cheio para ele sair dali felizinho da vida, que tudo vai dar certo. Bom,
Deus tem poder de fazer as coisas certas? Tem. Esse é o propósito da vida cristã? Não. Então, se não era para os crentes primitivos, para os mártires da fé, não foi para os apóstolos, nem para o próprio Cristo, que é o fundador e o autor e o consumador, por que é que vai ser para você o raiozinho da manhã, ou o lírio do jardim, ou o girassolzinho do campo, o crente porcelana? Por que é que vai ser para você aquela vidinha tranquila, abençoada, próspera, rica, que é só churrasco, que é só sushizinho, que é só viagens 5 estrelas, só carrão? Isso você pode construir, querido, não tem nenhuma objeção. Você pode construir isso trabalhando, dedicando-se de verdade e sendo um profissional, um empreendedor, ou quer que você seja bem dedicado, aplicado, assertivo, cirúrgico, você vai colher esses resultados. Não tem a ver com a promessa de Deus, mas Deus me prometeu e Deus cumpriu. O irmão está dizendo aí, e não é assim não. Acontece que, você veja bem, tem uma senhora já falecida, que ela criou o próprio neto, que foi filho da sua filha, que infelizmente se transformou numa prostituta e tal, e ela criou o próprio neto. E com uma certa idade ali, depois dos 10 anos, ele já enveredou para a bebida e para a droga. Ele vivia caído numa sarjeta, vomitando nas calçadas, e a avó sempre buscava, e durante 8 anos ela pegava o neto vomitado, todo, aliás, até desacordado, e erguia ele para trazer ele de volta para casa, e dizia essas palavras: o profeta das nações, homem de Deus, que vai viajar o mundo e anunciar o evangelho em vários países. Ela fez isso durante 8 anos. Aí você pode dizer, mas foi Deus que mandou ela falar. Pode ser, pode ser. Acontece que eu não acredito que seja exatamente isso. Então eu não acredito que Deus tem poder de falar e fazer. Acredito que Deus tem poder, mas eu acredito que Ele deu esse poder para nós homens, certo? E aí Ele perseguiu esse objetivo, acreditou nisso e se fez isso. Honra e glória de Deus, eu acredito também. Mas aí nós podemos ir para Thomas Edison. A história de Thomas Edison é diferente. O Thomas Edison chegou em casa enquanto menino, né? Quem não sabe quem é Thomas Edison, é o autor da lâmpada, o criador da lâmpada. Chegou em casa menino, com a mochilinha e um bilhete da escola. E a mãe leu o bilhete e dizia que ele era muito inteligente. O professor estava dizendo: o seu filho é um gênio, e nós não conseguimos acompanhá-lo, ele está muito à frente dos outros alunos, e nós não temos o que oferecer para ele. Então nós estamos te devolvendo para que a senhora o eduque em sua própria casa. Passado muito tempo, e ele se tornou então o criador da lâmpada, e esse criador da lâmpada, caso os irmãos não saibam, ele foi mais de 10.000 tentativas até ele descobrir como fazer a lâmpada, e um dia ele teve acesso a esse bilhete, e o bilhete dizia exatamente o seguinte: estamos devolvendo teu filho porque ele é muito burro, ele não acompanha os demais alunos, não aprende nada do que nós ensinamos, já tentamos de tudo e não tivemos sucesso, então estamos te devolvendo o teu filho porque ele é incapaz de aprender, e devolvendo para a senhora criar ele mesmo, educar a senhora mesma. E ela pegou aquele bilhete e, ao invés de falar o que estava lá, ela colocou na cabeça do filho dela que ele era um gênio. Ele acreditou que ele era um gênio mesmo com atraso cognitivo, mediante aos demais alunos. E se tornou um gênio, porque ele perseguiu aquilo até acreditar, até acontecer, perdão. Então é assim que funciona também, não é exatamente esse mundo espiritualizado que tudo Deus marcou. Eu já vivi coisas que Deus de fato marcou e aconteceu, mas não é regra, é exceção à regra, certo? Então o falso profeta, nós temos um na Bíblia, que a Bíblia o chama de falso profeta, só que ele nunca errou uma profecia. Tanto era assertivo as suas profecias que os reis o procuravam e pagavam ele para ele profetizar, e porque ele não errava uma. E este profeta, irmãos, ele enxergava o que era secreto, tinha contato com o anjo, enxergava visões, ele falou até com o animal. E ele profetizou a vinda de Cristo. As palavras dele estão registradas na Escritura, profetizando a vinda de Cristo.
E ele é chamado de falso profeta, ou seja, ele profetizou a vinda de Cristo, ou seja, tinha palavras cristocêntricas, ele não errava uma profecia com relação ao âmbito que ele vivia, no meio que ele vivia, tanto que os reis o buscavam para pagar, tanto que Balaque, né, paga para ele, que é Balaão, essa pessoa. E no final das contas ele é chamado de falso profeta. O falso profeta, ele é classificado não pela falta do dom assertivo que está dentro dele, sim pelo caráter dele, ou seja, aquele que comercializa o próprio dom, abre portas para ele e ele se beneficia por portar esse dom. Quantos irmãos e irmãs que você já conheceu que viveram uma vida e ganharam coisas que outros não ganham, mas eles ganharam por ter este dom, por manifestar esta ferramenta, por enxergar visões com clareza, de forma cristalina, e aí as portas se abrem, as pessoas o servem e ele se permite ser servido. E é isso que Deus chama Balaão de falso profeta, porque ele portava de fato um dom genuíno, mas o caráter dele era se beneficiar daquilo que ele portava. E é isso que Deus não deu a nós, aquele que porta o dom. Você não pode abrir portas, colher benefícios, benesses, extrair recursos para uso próprio, porque você porta um dom. O que é que a gente vê muito esses irmãos? Ele ganha casa, ganha carro, ganha viagens, ganha refeições caríssimas, viagens em hotéis, porque eles são profetas. Não é dado ao outro que não tem nada, né, que não porta este dom. Então isso não é amor de quem faz e nem amor de Deus sobre ele. Na verdade é apenas uma seleção daquilo que ele porta. Então quem pode ajudar, ajuda porque quer algo em troca, por ser amigo, quer se aproximar, porque no dia que tiver alguma dificuldade ele acessa o que está nele e através dele acessa Deus. É tão egoísta esse sentimento que a pessoa que faz acha que é boa ainda. E ele que está ali colhendo, ele acha que aquilo é digno, ele merece porque ele é homem de Deus. Acontece que o homem de Deus não foi chamado para ser servido, e sim para servir. O próprio Cristo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então como é que a Bíblia chama Balaão de falso profeta, sendo que ele nunca errou uma profecia? Ele via o secreto, via o mistério, ele de fato via anjo. Como é que ele, tendo tudo isso, esse olho espiritual aberto e o que ele profetizava era assertivo, era chamado de falso profeta? Por causa disto, este detalhe classifica os falsos profetas. Então você veja bem, vamos lá, tem um ponto aqui em Miqueias, para aqueles que viveram mais um pouquinho disso, mas dos anos 90, anos 80, anos 2000, e viveram bem dentro mesmo do meio profético aí. Lembra até dos profetas que lançavam sentença, né? Lançavam profecias e amaldiçoavam às vezes, e muita coisa acabou acontecendo. A gente sabe de fato de pessoas que passaram e padeceram alguma coisa porque um profeta desse falou algo. E aí você vai lá em Balaão, você vê que Deus impede Balaão de profetizar contra o povo de Deus. Ele não consegue abrir a boca e dizer as palavras. Pega esse detalhe, ele não foi permitido que ele falasse, certo? Porque se ele falasse, a ferramenta estava nele de fato, o dom é dado sem arrependimento. E Deus impede ele de falar, tanto lá que o anjo está com a espada desembainhada para degolar ele, se ele fosse e passasse por ali e fosse profetizar para o povo. Você está entendendo? O anjo estava ali designado para impedir que ele abrisse a boca e falasse. E tem gente que acha que não, ele poderia profetizar à vontade, que é o que é de Deus, não pega. A verdade é que essas coisas de fato existem. E esses dons são verdadeiros, mas era para ser usado de uma finalidade de justiça e misericórdia. E o que é feito é em cima de si mesmo. Então esses camaradas, eles acessam as casas dos ricos para experimentar os banquetes, e lá eles usam essa ferramenta para continuar podendo entrar com a porta aberta. Mas no barraquinho do pobre, na casa do simples, ele não entrega, ele não acessa, ele não busca, porque ele não recebe nada em troca. Então esse cara é o falso profeta, de verdade, e ele é aplaudido, ele é aclamado, e está lá em Marcos e Mateus: eles farão sinais e maravilhas. Não é os que não fazem, não é os que não acessam, não é os que de fato não realizam algo, é os que realizam. E tem alguns naquela época, e alguns até hoje mais menos, que até amaldiçoam as pessoas que não entregam alguma coisa. E os biblistas aqui, os reformados, as pessoas que não creem na existência dessas coisas, que não viveram essa experiência, de fato, eles acham que tudo isso é balela pentecostal, que isso não acontece, porque não experimentaram de verdade.
certo? Mas você pode ver lá que quando Paulo é convertido, Deus manda o profeta lá para curar ele, irmão. Esses caras existem, eles existem de verdade, esses dons estão no meio da igreja. Quem é sensacionista e não acredita é um problema dele, certo? Usa lá 13 de Coríntios para defender essa teoria, mas estão aí, os dons estão aí. E se você olha, eu não vou nem entrar nesse detalhe, Deus me guarde, quase que eu falo algo aqui. Vamos lá, Miqueias 3 vai dizer o seguinte: aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra aqueles que não lhes enche a boca. Por tudo isso a noite virá sobre vocês. O que Deus está falando aqui? Esses profetas, eles portam o dom, eu dei a eles, mas eles fazem o povo se desviar. Por quê? Porque eles estão buscando coisas para si mesmo. Eles querem que vocês derem algo a eles para eles mastigar. Ou seja, eles profetizam em troca de algo para eles. E assim que eles profetizam, né? De novo, Miqueias 3, do verso 5 ao 7, pode ler lá. Assim que eles profetizam, eles recebem algo para mastigar, um exemplo. Então aí eles proclamam paz. Mas se você não dá nada, eles proclamam guerra santa contra você. Ou seja, anuncia algumas coisas. E é isso que Balaão ia fazer, ele ia lançar maldições. Tanto é que o final do desfecho não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então você veja bem, ele ia lançar maldições. Ele era profeta de forma assertiva, que o que saía da boca dele de fato realizava. Entende? E ele profetiza a vinda de Cristo. Então pega aqui a visão. É aquilo que João vai dizer na primeira epístola: provai os espíritos. Mas como é que eu identifico? Pelo fruto. Lemos lá no começo desse vídeo: pelo fruto você identifica quem é o profeta. E o que é o fruto? O fruto do Espírito, que é pelo caráter. E aí é o que está na Bíblia, também está nas Escrituras: pelo fruto conhecereis a árvore. Ok? E não é pelo dom que você conhece o homem de Deus. Então tem um recorte maldoso que um endemoniado fez, ele acha que está me ridicularizando. Isso diz quem ele é, não quem eu sou. E aí ele pega e coloca eu dizendo assim: como é que é? Que o recorte está lá. A profecia cumpriu? Não. É homem de Deus? Sim. Aí ele corta, né? Ele corta. Como dizendo assim: o cara como não sabe nem o que está falando. A questão é que homem de Deus não é medido. Ele não é medido pelo dom que ele porta, assim pelo fruto que ele tem. Então eu posso falhar em uma profecia, eu posso errar em alguma visão, equivocar com um sentimento que eu achei que foi Deus, mas, cara, de verdade eu tive um sentimento errado aqui, eu falhei como homem. Isso não me classifica como homem fora da misericórdia de Deus, ou deixo de ser homem de Deus, porque esta falha é humana, eu posso cometer ela, mas isso daí é às vezes até uma vontade de acertar, um desejo de servir, ou uma infantilidade, uma meninice do comportamento do homem que ainda não é um maduro cristão, um homem já com uma certa experiência. Então isso pode acontecer. Isso me exclui da misericórdia? Eu deixo de ser homem de Deus? Não. A Bíblia diz exatamente o que me exclui. E como profeta eu fiz esse vídeo para deixar claro o que é falso. Certo? E o que é falso profeta de verdade também está escrito lá: em teu nome profetizei, em teu nome curei os enfermos por seus demônios. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço, malditos praticantes de iniquidade. Lembra do juiz iníquo? Por que era juiz iníquo e não juiz corrupto? Porque o juiz tinha conhecimento absoluto da lei. Ou seja, ele sabia como funcionava, mas intencionalmente ele corrompia a lei em benefício próprio. Então os praticantes de iniquidade, eles sabem como funciona a misericórdia, a obra de Deus, como ela é justa, mas eles usam em benefício próprio. E com isso corrompe as pessoas também que eles se relacionam. Então, sabendo de toda a verdade, opta pela mentira em benefício próprio, é iníquo. Portanto, o Senhor não o reconhece. Então, o que exclui, que tira fora de fato quem é homem de Deus e quem não é homem de Deus, não é se alguma vez eu profetizo para você que você é carteiro e você é pedreiro, que eu falo que você é borracheiro, mas você é padeiro. Entendeu? E aí isso daí não fere a tua fé, não desvia você da esperança. Deus vai te dar uma benção, e a benção não chega, e aí você fala: não vou ser mais crente, porque o irmão lá, o profeta, profetizou, não cumpriu, então eu não sou mais crente. Cara, você nunca nem foi crente.
Então essas pessoas que pararam porque a profecia não cumpriu, Deus prometeu que ia libertar e fulano morreu, certo, então a tua fé estava ligada em Deus porque tem a promessa de cura. Se ele não cura, então você também não tem mais interesse nele. Então essa pessoa dessa nunca nem cristão foi ainda. Era só um interesseiro, a famosa mulher interesseira, nas benções e não no esposo. Então esse vídeo, por mais longo que ficou, eu quero que seja de fato para o teu crescimento como homem e mulher de Deus de verdade. Os atributos para eu ser homem de Deus está lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito. Se aqueles frutos do Espírito não estiverem em mim, aí eu não sou homem de Deus. E se os frutos da carne, que está lá em Gálatas 5 também, estiverem em mim, aí eu também não sou homem de Deus. Mas se os frutos do Espírito estão em mim, independente de eu ter dom ou não ter dom, ter errado uma coisa ou outra, porque isso é do homem errar, certo? Isso não me faz não homem de Deus. Entendeu? Então, queridos, fiquem com Deus e aprendam de verdade o que é falso profeta. Se você carrega um dom de verdade, não abre portas em benefício próprio, porque o Senhor vai te excluir da misericórdia dele. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.